E aí eu comecei a fazer as formações de yoga, né? E fiquei ali por uns 2 anos me encontrando. E, claro, parei em engenharia no final, então eu não terminei. Fiquei 6 anos na faculdade de engenharia, mas não me formei engenheira. E aí falei, bom, agora eu vou ser professora de yoga. Foi assim, né, o meu caminho. E aí conheci uma outra escola, mas agora de meditação, e o Brahma Kumaris. E ali, nossa, ali eu me encontrei mais ainda. Ali eu falei, gente, é isso que eu quero pelo resto da vida. Bom, entrei com tudo nessa escola. Conheci o meu marido atual, né, o meu marido lá, o Fábio, foi meu primeiro professor de meditação, assim que eu o conheci. Não foi amor à primeira vista, eu olhei para o Fábio e falei, nossa, né, que pessoa zen, né? E aí ficamos nessa vida, né, de irmãos e irmãs por bastante tempo, eu e Fábio. Eu, na relação com meu pai, zero, não tinha relação com meu pai, mas como eu estava num caminho, né, de compaixão, de amor, de meditação, eu falava, gente, mas isso não combina com a relação com meu pai. Então já ali eu começo a fazer meditações direcionadas para essa relação. E é tão interessante, deixa eu contar uma coisa para vocês. As meditações que eu fazia com meu pai eram assim. Agora eu vejo, né? Agora eu vejo a arrogância, né? Eu pegava, visualizava meu pai numa maca branca, né? E o meu pai ali recebendo cura. Porque o que eu acreditava? Que o meu pai era o problema. Ele era doente. Ah, é verdade que meu pai tinha um monte de questões? Sim, né? Mas eu também. Mas assim, não, eu sou a yogi, né? E eu agora vou contribuir para a cura do meu pai. Claro que isso, gente, ajudou demais, porque a minha relação com ele foi melhorando, alguma coisa foi acontecendo aí, tá? Esse foi o começo. Eu visualizava meu pai ali na maca branca, um monte de seres de luz ao redor dele, ali, ó, curando energias. Você falava, nossa, meu pai, meu pai. Só que eu não tinha me incluído na cura. Era como se ele fosse a pessoa doente e eu tô ali ajudando, né? Afinal, eu sou a pessoa espiritualizada dessa família. Eu sou a pessoa espiritual, né? Ok, mas já foi um começo, né? Para quem não conseguia nem olhar para a cara do ser, já foi maravilhoso. Foi assim, fiquei assim com um tempo. Quando ia para a casa dos meus pais de vez em quando, porque eu frequentava muito pouco a casa deles, afinal de contas eu estava muito mais interessada em salvar o mundo, né? Não era só uma pessoa, então eu não era salvadora só de uma pessoa, ou duas, ou três, ou dos clientes, não. Eu era salvadora do mundo, do planeta. Então meditava pela paz mundial. Comecei para a Índia muitas vezes. Eu tô falando isso para vocês desse jeito, para que a gente possa perceber como a gente vai crescendo, né? Como a gente vai crescendo e vai ficando grande, 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 grande em relação aos nossos pais. Em relação à nossa família, nós vamos ficando grandes, as pessoas espiritualizadas e eles, né, vão diminuindo. Eles são as pessoas que comem errado, eles são as pessoas que não se cuidam, são as pessoas que bebem, que tomam refrigerante, que não têm consciência. Não é assim que a gente vai pensando? A gente chega e fala assim, não dá para conversar com essas pessoas. A gente fala, puxa vida, nasci na família errada, a gente só posso ter nascido na família errada, não é? Então, muitas vezes, esse discurso do espiritual é um discurso muito arrogante e que vai nos separando. Então, todo discurso que nos separa de qualquer pessoa, né, ele é um discurso arrogante, orgulhoso. Mas na época, gente, muito jovem, imagina, e fez parte do caminho, foi maravilhoso, eu não mudaria nada. Né, porque, o que acontece? Depois de um tempo, lá pelos meus 26 anos, 26, eu engravido de Luan, eu e Fábio, então, ai meu Deus, e agora? Né? 2 monges que se apaixonaram, ai meu Deus, e agora? Não era bem isso que a gente tinha pensado, mas nos apaixonamos, veio Luan. E aí a vida te dá aquela rasteira, você cai de cara no chão,
Por isso que o Bert Hellinger fala chão, vamos pro chão. O chão nos salva, né? Vamos lá desenvolver humildade, né? Então, caí das alturas, caí lá da minha elevação toda, né? Caí lá pro chão, bem caído. Gente, quase morri. Eu quase enlouqueci. Eu falei, agora eu vou ter que ser uma pessoa comum, normal, ter filho, casar. Meu Deus. Isso. Volta. Humildade. Menos. Como assim eu vou ser mãe, vou casar e vou ter filho? Eu nunca pensei, não era aquela pessoa que tinha esse sonho. O que acontece quando você então se casa e tem filho? Você começa naturalmente a olhar de novo para sua família de origem. Porque agora você vai ter filho, agora o seu filho vai ter vô e vó, agora você vai começar a dar valor para sua mãe, que você vai falar, a minha mãe passou por isso, ela engravidou. Aí você vai lá, tem parto, você tem neném, você fala, você quer sua mãe. É incrível, né? É muito natural. Então eu tive que, volta. Mãe, né? Comecei a me reconectar primeiro com minha mãe. E aí, olhando para o meu pai agora a partir de um outro lugar, porque olha só, meu pai, né? Meu pai é vô, meu pai tá aqui. Enfim, comecei a ampliar o olhar em relação a eles. Ainda muito arrogante, agora a arrogância só se transferiu para todo o lugar da maternidade, porque daí eu comecei a estudar, comecei a fazer psicologia, comecei a estudar pedagogia Waldorf, então agora eu era a pessoa da educação que sabia tudo que fazer com uma criança e minha mãe me ajudava, mas imagina, né, eu também precisava mostrar para ela como que se educa filhos, porque ela não sabia, né, e meu pai tampouco, né, e não fumava perto de criança, mas não, né, então ainda bastante nessa arrogância, agora num outro assunto, de um outro jeito, mas muito ainda numa arrogância enorme. Afe Maria, gente, é trabalho, viu? É trabalho. Conheço então Bert Hellinger. Já estava muito mais amaciada na relação com os meus pais, mas eu vou confessar uma coisa para vocês. Vou confessar uma coisa que é duro até de dizer. Ufa, mas eu sei que vai ajudar vocês, é por isso que eu vou falar. Eu tinha, quando eu ia cumprimentar meu pai, era até difícil, porque eu tinha nojo daquele cheiro de cigarro, porque eu era uma pessoa pura, sabe? Eu tinha nojo. Isso aí, respira. Porque eu quero dizer para vocês que é possível, gente, sair desse lugar. E hoje é Dia dos Pais. E eu tinha nojo de cumprimentar meu pai. Aquele cheiro, né, de bebida, aquele cheiro de cigarro. Então, gente, é isso, né? Todo mundo consegue chegar nesse lugar. E conheci Bert Hellinger. E Bert Hellinger mudou completamente a minha história com meu pai. E eu devo muito isso a ele. E é por isso que eu trabalho com isso hoje, porque é tão grande, né? O que isso proporcionou na minha vida. Que é assim. Primeiro treinamento com Bert Hellinger, em Águas de Lindóia. Tava lá, gente, toda a turma que vocês conhecem aí, Décio,
Wilma, todos nós aí, ó, que estávamos ali no início desse trabalho com as constelações. Né? E Bert Hellinger, uma loucura, né? Bert Hellinger, uau! Uma autoridade que eu passei a respeitar. Lembrem, quando a gente tem questões com o pai, é difícil a gente lidar com a autoridade. A gente vai olhar e vai falar, ai, mas não sei o que, ai, mas não sei o que lá. Ou a gente tem uma tendência de pegar a autoridade e colocar lá no alto, depois ela despenca e a gente fala, ai, meu Deus, não sabia. Ai, meu Deus, mas na verdade não era nada disso. Então a gente tem uma relação com a autoridade que é muito distorcida quando a gente tem uma questão com o pai. E isso foi algo que eu trabalho ainda, é assunto, viu? É assunto para quando a gente tem questões como pai. Então a gente tem essa coisa de guru, essa coisa de que o vai, ou né, ninguém chega à altura, né? Enfim. Com Bert Hellinger, uma empatia já muito grande. Mas Bert Hellinger, eu quero contar para vocês assim, as primeiras grandes transformações que eu fiz na relação com meu pai não foram com uma constelação, foram com exercícios sistêmicos, que são constelações, mas o Bert gosta muito de visualizações. Então, uma primeira visualização, exercício sistêmico que eu fiz foi assim: você, seu pai, primeiro você e seu pai. Então, você fazia isso em duplas. Então, primeiro você é você e o representante, né, o teu colega ali, representa teu pai. E aí, olhar para o seu pai dessa forma distanciada já é um impacto. Né? Eu me lembro do representante, da representante, né, apresentar muito sofrimento, né, muita dor. E aí você começa a criar uma certa empatia e vê que assim, meu pai olha para trás e na verdade ele estava olhando para os pais dele, e aí a gente coloca dois representantes ali para os pais, e aí eu vejo a dor do meu pai. Naquele momento eu vejo a criança do meu pai. Gente, isso é uma loucura. Você vê a criança do seu pai e a dor te leva para um outro lugar. Porque você fala, gente, ele é um ser humano. É um ser humano com um monte de questões, né? Uau! Então, a constelação ela tem esse poder de te tirar desse lugar tão grande. Você vai voltando para o seu lugar. E você fala assim, gente do céu, ai, não é sobre mim, não é sobre mim só o assunto. Sai desse egocentrismo. Não é só sobre você, gente, o assunto do teu pai, sabe? O assunto do teu pai é muito mais graves com a mãe dele. A mãe dele é alcoólatra, questões graves com o pai dela. O pai dele, questões também graves lá com a família dele. O assunto vai. E à medida que o assunto vai indo, você vai olhando para o seu pai e vendo os assuntos, você vai, ó, sai daquele lugarzão e você vai... E sabe qual é a conclusão que você chega? O assunto não é você. O seu pai tentou dar uma olhadinha assim para você, ó. Mas tinha tanto assunto ali, tanto assunto, que ele realmente, ele não deu conta de te ver. E não é por sua causa, sabe? Não é por sua causa, é por conta, né, de todas as questões dele. Então não é sobre nós. Então você chegar nessa primeira percepção, gente, a tua relação com o seu pai não é sobre você. Primeira coisa, a sua relação com o seu pai, primeiro, é sobre a relação dele com os pais dele e todas as questões. E daí quando ele vai olhar para você, ele vai olhar
com o que dá, com o pouquinho que dá, sabe? E aí a gente fala, esse homem, ele ainda conseguiu casar e ter filhos. 4, mais 3 abortos, 7 filhos, né? Trabalhou ali, uma pessoa que não tinha que pedir comida na casa dos outros, né? E esse pai, né? Nunca saiu de casa, nunca teve uma outra mulher, ficou ali, né? Bancando do jeito que deu. Então muda a percepção total, gente. Você começa a ver seu pai, uau, é um herói, né? Que força, né? Que força desse homem. Então você passa de um lugar onde aquele pai não era nada, ele não tinha nenhum valor, ele era fraco, ele bebia, fumava que nem um doido, e você começa a olhar, uau, né? Ok, esse foi o primeiro exercício que eu fiz com meu pai, que já me balançou muito. Segundo exercício, isso na mesma semana. Na época a gente ficava 8 semanas com Bert Hellinger, voltava zureta. De tanta constelação. O pessoal fala, nossa gente, fazer uma constelação por ano, imagina. Você vai para um treinamento com o Bert, você faz umas 150 constelações. Você volta assim, gente, ok. Aí, outro movimento, eu vou agora para o lugar do meu pai, eu represento meu pai e me vejo ali na frente. Então a pessoa passou a me representar e eu agora vou para o lugar do meu pai. Não. Aí, gente, é sem palavras. Porque aí eu vejo e sinto no meu corpo o amor que meu pai sentia por mim. O amor que eu tanto queria. Ele sentia, mas ele não dava conta de demonstrar, percebe? Não dava, era muita dureza, né, naquele coração. E aí algo no meu peito assim, ó, explode quando eu vou pro lugar dele. Isso muda a vida, gente, simplesmente muda a nossa vida. Então, eu comecei a perceber o poder dessa ferramenta, que em uma semana transformou a minha vida. Que eu saio de Águas de Lindóia e resolvi ir direto para casa dos meus pais. Eu tava assim, explodindo, né, de amor. Porque é óbvio que depois dessa vivência, dessa primeira semana, você volta para casa e você já não sabe mais quem é você, quem é seu pai. Você precisa deixar tudo isso acomodar. Então você só fica assim olhando. Então eu me lembro que quando eu ia lá para casa deles, né, eu ficava olhando de um outro lugar. Você entra num silêncio. Você entra num lugar que você não conhece. Você fala, ok, nossa, né? Começa a ter um outro olhar. E isso vai mudando, você vai mudando de lugar. Por isso esse slogan, né? Esse slogan que eu amo, que é quando eu mudo o meu lugar na família, eu mudo o meu lugar na vida, no mundo. Eu não sou mais a mesma pessoa. E eu comecei a perceber, né? Como é que é ser filha desse pai? Porque eu nunca tinha sido filha desse pai. Eu era muito maior do que ele, né? Então, deixa eu ver, agora eu vou ser filha. E fiquei um tempo, 1 ano, experimentando ser filha do meu pai. Né? Ok. De novo, um outro treinamento com Bert Hellinger. E aí, nesse dia,
bateria aqui no Instagram. Pessoal, tô no YouTube também, tá? Ó, coloquei aqui o carregador. Isso. Nem fala, gente. Meu Deus. Vamos ver se eu consigo chegar até o final dessa live. Chego lá na casa dos meus pais, depois de Bert Hellinger. Meu pai abre a porta. Meu pai me recebe. Com aquele mesmo cheiro. Aquele mesmo cheiro de álcool. Tinha bebido um pouquinho. Com aquele mesmo cheiro de cigarro. Eu olhei para ele, respirei aquele cheiro. Tomar o pai é tomar tudo, né? Respirei, aquele cheiro de álcool. Respirei, deixei entrar aquele cheiro de cigarro. Abracei meu pai como eu nunca havia abraçado na minha vida. Tomei tudo. Ok, esse é o meu pai. Naquele momento, meu coração e o coração dele, né, bem pertinho. E aí, eu respirei isso e disse para ele: eu tenho sorte de ter você como o meu pai. Obrigada por tudo que você me deu. Meu pai, naquele momento, gente, começa a chorar. Que nem uma criança. E aquele coração duro dele. E o meu coração duro em relação a ele também. E aí eu me conectei com meu pai. Pela primeira vez. Eu e ele, né? Um só. Um só coração. Hoje é Dia dos Pais. Eu tô fazendo isso em homenagem ao meu pai. E a todos vocês que ainda têm questões com o seu pai.